Olá, seja bem-vindo a este vídeo, a esse momento de reflexão. Eu me chamo Letícia, sou aluna do curso de bacharelado em Teologia da Unicesumar, um curso à distância. Vou deixar meu nome completo e o meu RA na descrição do vídeo. E esse vídeo é uma atividade da disciplina de Pregação e Práticas Ministeriais, onde nós vamos falar um pouco sobre o amor de Deus. Esse amor que é tão revolucionário, né? Porque o mundo hoje, o amor que o mundo hoje prega é totalmente diferente do amor descrito na Bíblia. O amor do mundo de hoje, ele fala sobre um amor próprio exagerado, ele fala sobre um amor que primeiramente a mim, depois o que sobrar, né? O que sobrar eu posso oferecer aos demais. E a Bíblia nos fala que nós devemos amar aos outros como nós amamos a nós mesmos, na mesma proporção, né? E é sobre esse amor revolucionário de Deus por nós, o amor que Deus transmitiu a nós através do seu sacrifício, né? Entregando o seu Filho, e também o amor que nós devemos viver através da aceitação do sacrifício de Jesus por nós. O texto em que vamos meditar, ele está escrito em 1 João, no capítulo 4, do versículo 1 ao 21. Eu vou ler somente 2 versículos, o versículo 7 e 8. Vou ler na minha Bíblia, que é na edição Almeida Revista e Corrigida, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Primeiramente, eu queria deixar claro, deixar focado sobre o amor que Deus teve por nós. É o primeiro tópico. Nós vamos falar sobre o amor que Deus teve por nós. Esse amor que Ele nos deu é tão revolucionário, é tão diferente, né, do amor que nós vivemos hoje em dia, que o mundo fala, que o mundo prega. E esse amor ele foi de uma tal maneira, né, a questão de Deus entregar o seu próprio Filho para nos libertar do nosso pecado, nos livrar dos nossos pecados. Esse amor ele foi tão constrangedor, né? Quando nós olhamos para esse amor, a maneira como ele nos amou, e quando ele fala para nós que nós devemos amar uns aos outros como ele nos amou, é uma coisa um pouco difícil de entender. Como que o amor que nós sentimos uns pelos outros pode ser comparado a um amor que o Senhor sentiu por nós. É quase impossível, né, de nós entendermos isso, mas essa é a verdade, porque o Senhor ele fala através da sua palavra. Em Romanos 5 e 8, ele fala que Cristo morreu por nós sendo ainda pecadores, nós sendo pecadores ainda. Então, esse amor, ele não olha para o que nós estamos fazendo. Eu não posso amar o meu irmão olhando para o que ele está fazendo, porque Cristo não olhou para nós o que nós fazíamos antes para ele nos amar. Então, ele nos amou antes mesmo de o que nós poderíamos fazer, antes de tudo que nós poderíamos fazer. Lá em João 15, 12, ele fala justamente isso, né? Que nós devemos amar como ele amou a igreja, como ele amou a humanidade. Então, olhando assim de fora, parece impossível, mas por ele ter falado isso, ter falado que nós devemos amar as outras pessoas, amar o nosso próximo como ele nos amou, então isso deixa claro que não é impossível. Isso é uma coisa que pode e deve acontecer, é uma coisa que ele nos ensina, né?
quando nós amamos a outra pessoa da maneira que ele nos amou, nós estamos fazendo com que o amor dele seja verdadeiro em nossas vidas, né? E o segundo tópico, ele fala, se reconheça neste amor. Esse amor que nós devemos reconhecer, nós devemos entender, na verdade, ou viver, não entender, viver, nós devemos viver esse amor que o Senhor tem por nós. A partir do momento que nós aceitamos esse amor de Deus por nós, nós temos uma transformação de vida, né? Nós temos uma vida transformada para exalar esse amor para outras pessoas, né? Quando nós nos entregamos de maneira inteira, aceitamos que esse amor realmente ele veio para mim, ele fez isso por mim, eu não merecia, eu não mereço, mas ele fez isso por mim, ele se entregou antes mesmo de eu reconhecer isso, então eu reconheço agora. Quando nós reconhecemos esse amor de Deus por nós, nós entendemos como nós devemos viver para Ele, né? Em Gálatas 2:20 diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós nos reconhecemos neste amor, nós vemos como nós podemos viver esse amor, neste amor, nós entendemos como nós precisamos mudar, como nós precisamos nos ser transformados por este amor e viver nesse amor, viver de maneira que o Senhor, Ele age em nossas vidas, para que através de nossa vida, de nossas atitudes, nós venhamos falar desse amor com a nossa vivência, com a nossa vida, com os nossos exemplos, as pessoas que estão próximas de nós. E o terceiro tópico, que ele fala, seja aprovado por esse amor, ele é bem o que diz no versículo, né? Aquele que é de Deus, aquele que reconhece o amor, que vive o amor, ele é reconhecido, né? Nós, hoje em dia, nós usamos muito a expressão, aquela pessoa é crente? Aquela pessoa, ela serve a Deus? Então, essa expressão, ela diz muito sobre as nossas atitudes. Então, quando nós somos aprovados por esse amor, as pessoas que estão ao nosso redor, elas olham para nós e vê o amor de Deus em nós. E vê como nós agimos, vemos aquilo que nós vamos fazer, como nós agimos em determinadas situações. Então, esse amor que exala através de nós já é o exemplo de Jesus em nossa vida, né? É quando nós estamos vivendo, não estamos mais vivendo por nós mesmos, mas estamos deixando que esse amor seja transformador, não só nos transforme, mas que venha a transformar outras pessoas, né? E eu queria citar uma ilustração que é um pastor que contou, acredito que numa pregação ou num livro, não consegui pesquisar muito bem sobre isso, mas ele falou de uma história que um certo homem chegou no pastor para falar para ele que não se sentia mais bem, não estava em um relacionamento com a sua esposa de maneira amável, eles não sentiam mais amor um pelo outro. E o pastor, ele falou para ele, como que você pode falar isso? Mas Cristo falou que nós devemos amar a esposa, nossas esposas, como Cristo amou a igreja. E o homem rapidamente rebateu, mas Cristo era perfeito, eu não sou perfeito, né? E o pastor falou para ele, mesmo assim, você deveria amar ela por conta que Jesus falou que nós devemos amar o nosso próximo. E o homem rebateu novamente, né, falando, mas ela não é nem meu próximo mais, porque a gente já tem, a gente tem se distanciado tanto, a gente tem vivido coisas tão que machuca tanto, a gente tem se desrespeitado tanto que a gente nem chega mais a ser próximos, né?
E o pastor mais uma vez falou, mesmo assim, eu ainda tenho uma coisa para te falar. Cristo falou para nós, para amarmos os nossos inimigos. E com isso encerra a história. Diversas maneiras. É um amor revolucionário, como eu falei, é um amor diferente, é um amor que transforma realmente. Não é porque é nosso próximo, não é porque é nossa esposa, nosso esposo, não é porque é alguém que nós conhecemos faz tempo, mas até mesmo os nossos inimigos. Então, esse amor, ele é algo realmente transformador, né? Quando nós olhamos para o próximo, nós devemos nos enxergar quando Cristo se entregou por nós. Quando Cristo se entregou por nós, a maneira como ele nos enxergou é a maneira como nós devemos enxergar o nosso próximo, não com julgamentos, não com atitudes ruins, mas com muito amor, com muito entrega. Nós devemos nos entregar, né, para que as pessoas percebam realmente sintam o nosso amor, né, não de boca, mas com atitudes, né. E esta palavra, ela seria algo jamais vivido. Esse amor seria algo jamais vivido se nós não conhecêssemos esse amor de Jesus, né, por nós. Se nós não aprendermos e entendermos como ele se entregou por nós, como ele nos amou, nós não vamos conseguir repassar isso para outra pessoa. Então, isso seria algo jamais vivido se não fosse o amor de Deus por nós. Então, não é algo impossível, não é algo que vem à nossa mente que nós viemos a falar, mas Cristo, ele era perfeito. Mas o Senhor, ele ama porque ele é demais. Mas não, é algo que ele, através dele, através do que ele entregou por nós, nós podemos também entregar para outras pessoas, né? Principalmente entregarmos a nós, porque se nós não nos amarmos, nós não conseguimos amar a outro, porque nós devemos amar o outro como nós nos amamos também. Então, quando Cristo entregou a sua vida por nós, quando nós enxergamos isso, como ele nos amou, mesmo sendo pecadores, nós conseguimos entender por que nós devemos amar nossos inimigos, porque nós éramos escravos do pecado, nós fazíamos coisas para desagradar ao Senhor, nós tínhamos uma vida pecaminosa, então Cristo olhou para nós, Deus olhou para nós e viu uma pessoa suja, uma pessoa desprovida de santidade, de dedicação a Ele. Então, quando Ele viu isto, e Ele conseguiu nos amar através, mesmo vendo toda essa nossa situação, então nós podemos também amar alguém que nos machuca, amar alguém que não entende a nossa vida cristã, amar alguém que até mesmo conhece a palavra, mas não vive, que escandaliza o evangelho. E sim, nós devemos entregar ela ao Senhor em oração, porque assim como nós fomos alcançados, ela também pode ser alcançada pelo amor de Deus. E esse amor, ele transborda de uma maneira que eu posso viver, que você pode viver, que todos podem viver, né? E é isso que eu queria deixar, né? E mais uma palavra em 1 João 4, 10 ao 11, fala do amor incondicional. E é esse amor que nós devemos viver, né? Existem muitas ocasiões em que nós vemos pessoas que falam do amor de Deus, mas não vivem. Isso é muito triste, né? Isso é algo que a pessoa ainda não foi transformada por esse amor. Então, que esse amor venha transformar a nós e venha transformar a outros através de nós. Porque assim nós vamos realmente fazer o amor de Deus ser conhecido e entendido por aqueles que ainda não foram alcançados, né? Para aqueles que ainda não enxergaram. Então, é isso que eu queria falar, foi o que eu entendi desta palavra.
e que todos nós sejamos abençoados por essa palavra, que nós possamos nos dedicar mais e aprender mais do Senhor através da sua palavra, através do amor que Ele nos transmite a cada momento em que nós nos entregamos a Ele. E é isso, tchau, tchau, obrigada por ficar até aqui, assistir esse vídeo, e um abraço a todos, que estejam todos na paz do Senhor Jesus.